Seja bem-vindo ao curso de formação de professores para a Escola Dominical. Este é o módulo 2 e a aula é sobre os métodos de estudo da Bíblia. Através dessa aula nós vamos aprender os seguintes conteúdos. Nós vamos conhecer sobre o que é o método temático. Vamos também conhecer quais são as etapas do método temático. E nós vamos descrever passo a passo essas 6 etapas. E também nós iremos aplicar o método temático no estudo da Bíblia. Assim, nós esperamos que vocês venham conhecer esse método. Normalmente é um método bastante conhecido, mas nem todos conhecem. Vamos explicar como funciona cada uma das etapas do estudo bíblico temático e também nós vamos procurar aqui alcançar o objetivo de aplicar o método temático no estudo de um tema da Bíblia. Nesse caso, vocês irão ter a oportunidade de realizar o estudo bíblico temático na prática. Falando aqui sobre os métodos de estudo da Bíblia, é importante destacar, assim como na aula anterior, que para cada objetivo a ser alcançado, existe um método de estudo apropriado. Então, nós temos diversos objetivos quando pretendemos estudar a Bíblia. E quando se trata da Palavra de Deus, sabemos que ela é um livro bastante amplo, bastante profundo e que nem todo método vai conseguir alcançar toda a profundidade que nela existe. Dessa forma, para cada objetivo a ser alcançado, existe um método de estudo bíblico apropriado. Nesse caso, o método que nós iremos estudar na aula de hoje é o método temático. Os métodos de estudo da Bíblia existem para que você possa verdadeiramente alcançar um determinado propósito de estudo da Palavra de Deus. E nós sabemos que existem diversos métodos de estudo da Bíblia, mas estes são os principais, os que nós estaremos tratando aqui neste módulo. O propósito deste módulo não é cobrir todos os pontos relacionados ao tema que será abordado, mas oferecer ferramentas práticas, de modo que você possa estudar a Bíblia com maior proveito. E o nosso objetivo é ensinar poucas coisas, não é ser exaustivo aqui, mas que estas poucas ferramentas venham ser colocadas em prática regularmente, porque a aprendizagem se dá justamente quando você coloca em prática, aprende a colocar em prática tudo o que você tem aprendido. Se ficar apenas no campo da teoria ou da memória, você vai acabar esquecendo delas. E não é esse o objetivo. O professor excelente precisa aprender a utilizar as ferramentas apropriadas para os objetivos que ele pretende alcançar, tanto no aprendizado pessoal quanto no ensino da Palavra de Deus. Então nós vamos conhecer alguns métodos de estudo da Bíblia, que são ferramentas que facilitam a sua aprendizagem da Palavra de Deus. Procure colocar em prática o que você tem aprendido para se aprimorar nos métodos de estudo da Bíblia. Nós já estudamos a respeito do método de estudo bíblico indutivo e nessa aula de hoje, apesar de estarem aparecendo aí na tela para você outros métodos, nós iremos trabalhar especificamente o método tópico, também conhecido como método temático. A respeito do método temático, o que vale destacar é o seguinte: o método temático é o estudo de um assunto determinado ou de um tema, procurando dar um enfoque bíblico ao mesmo. Por exemplo, se você vai estudar uma passagem para se aprofundar em um determinado tema, você vai escolher primeiramente as 3 principais atitudes antes de iniciar o estudo da Bíblia a respeito de um tema. Primeiro você terá que escolher o tema. Por exemplo, amor, liderança, evangelismo, paciência e muitos outros temas existentes na Palavra de Deus. A segunda providência que você deve tomar é determinar o âmbito do estudo, onde você poderá estudar esse tema apenas no Antigo Testamento ou somente no Novo Testamento ou em toda a Bíblia. Lembrando que nesta etapa inicial do estudo bíblico temático, você precisa, caso ainda não tenha um grande desenvolvimento, uma grande experiência nesse tipo de estudo tão amplo,
é bom você determinar uma faixa de porção bíblica menor, para que você possa ir se acostumando, se habituando a obter o máximo de informações a respeito de um tema específico. A terceira providência que você deve tomar em relação ao estudo temático de um texto bíblico é anotar numa folha todas as referências que você encontrar sobre o tema que está estudando. Então você vai pegar a sua Bíblia, escolher o tema, determinar o âmbito do estudo, ou seja, se vai ser no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em um livro específico. Aí, a partir do momento em que você determinar o âmbito do estudo ou a extensão do estudo dentro da Bíblia, você vai pegar e anotar todas as referências que encontram aquela palavra que você está estudando. Por exemplo, vamos supor que você tenha escolhido a palavra amor ou tema amor. Esse assunto deverá conter ou estar em todas as passagens relacionadas que você irá estudar, seja no Antigo ou no Novo Testamento, ou até mesmo em toda a Bíblia, caso você já esteja mais acostumado com esse estudo mais exaustivo de um assunto. Assim sendo, eu gostaria de falar para você que existem várias etapas que você deverá cobrir na realização do estudo temático da Bíblia. Essas etapas são as seguintes. A primeira etapa é escolher um tema. A segunda etapa é fazer uma relação de todos os versículos que você pretende estudar. A terceira etapa é você selecionar as perguntas a serem feitas. A quarta etapa, você precisa formular perguntas para cada referência bíblica que você encontrou ou que você escolheu sobre o tema que será estudado. A quinta etapa é você tirar as suas conclusões a respeito daquele estudo. E a sexta etapa é escrever uma aplicação pessoal. Veja bem, o método de estudo bíblico indutivo, ele fornece todas as bases para que você possa estudar a Bíblia eficazmente. E é a partir do estudo bíblico indutivo que você irá obter todas as ferramentas para aplicar nos demais métodos de estudo. Nesse caso, aqui o método de estudo temático. Então, basicamente, os mesmos procedimentos que você tem lá, você vai aplicar neste e nos demais módulos. A diferença é que aqui você vai seguir etapas um pouco diferentes, porém a interpretação precisa ser feita, a correlação precisa ser feita, e a primeira etapa de todas, que é a observação de um texto, precisa ser feita. E aí você vai seguir com as demais etapas, que no caso se repetem nesse estudo, que é a busca das referências, que normalmente nós chamamos no estudo bíblico indutivo de correlação. E depois você vai realizar várias perguntas ao texto bíblico para que você possa obter o máximo de informação a respeito do tema específico que você está estudando. Lembrando que é o método temático e é justamente o assunto em questão que deverá ser estudado. Porém, nada impede de você obter mais informações, obter o significado do tema, da palavra que se encontra dentro do texto que você selecionou, buscar compreender esse tema em todas as passagens que você selecionou e também obter o máximo de informações de cada uma dessas passagens para que o seu estudo seja de fato ampliado. E quando você consegue atingir esse objetivo, selecionando e formulando perguntas, realizando essas perguntas em cada texto que você selecionou da referência bíblica, você vai poder também extrair as informações necessárias sobre o tema e ali você vai tirar as suas conclusões e escrever uma aplicação prática, conforme você aprendeu no método do estudo bíblico indutivo da aula anterior, de como aplicar o conteúdo que foi estudado à sua própria vida, à vida da igreja e à vida do aluno. É importante que você tenha em mente sempre essas formas de aplicar o texto bíblico. E a depender do tema que você está estudando, você vai poder fazer essas diferentes aplicações do texto bíblico, pois existem assuntos que a aplicação ela é mais pessoal, existem outros assuntos ou temas que a aplicação
se dá no âmbito da igreja. E existem também outros assuntos que a aplicação se dá no âmbito da humanidade, ou seja, do mundo. E é necessário que você possa saber identificar a forma como você vai aplicar cada passagem bíblica estudada, de acordo com o tema que você escolheu, logicamente. Porém, no método de estudo bíblico temático, a aplicação pessoal ela é muito importante. Como nós já dissemos em aulas anteriores, é importante você compreender que a eficácia do ensino da palavra de Deus, ela se dá justamente a partir do momento em que o professor procura aplicar o estudo da palavra, primeiramente à sua própria vida, para depois aplicar a vida de outras pessoas. No nosso caso, a vida da igreja ou na vida das pessoas do mundo ou da humanidade, a depender do tema que está sendo trabalhado. Então, a escolha do tema se dá muito a partir do objetivo que você tem para o seu estudo. E também, em se tratando de um estudo pessoal, você vai escolher temas nos quais a sua vida pessoal poderá ser edificada, poderá ser trabalhada, melhor desenvolvida ou aperfeiçoada. E eu espero que o método de estudo temático possa lhe ajudar a realizar o estudo eficaz da Bíblia Sagrada, pois ele é bastante amplo devido à quantidade de temas existentes na Bíblia Sagrada. E é por isso que ele é tão importante e você precisa aprender a utilizá-lo na sua prática diária de estudo da Bíblia. Então eu espero que você verdadeiramente possa ter conhecido o método temático de estudo bíblico, possa ter entendido como funciona cada uma das suas etapas, a escolha do tema, a relação dos versículos, a seleção das perguntas a serem feitas, as referências, a anotação das conclusões do estudo e principalmente a aplicação pessoal do estudo da passagem, ainda que seja de uma forma temática. E assim, nós esperamos que esta aula tenha sido muito proveitosa para você. Até a próxima aula, se Deus permitir.